Vibe Mundial FM. E hoje eu vim falar sobre você, os seus problemas, o que você tem que fazer. Gente, nós estamos, assim, em muitas situações complicadas. E você já parou para pensar que o mundo espiritual, os seus mentores espirituais podem, assim, mostrar para você como olhar para a situação, podem mostrar para você o que você pode fazer, quais as alternativas você tem? Gente, eu trabalho com os meus mentores espirituais há muito tempo, tem muita gente que me conhece por isso. Tá certo que aqui na rádio eu sempre falo de inteligência emocional, sou especialista, me especializei em inteligência emocional, mas hoje eu quero falar sobre os nossos amigos espirituais. Gente, os mentores espirituais são seres que nos auxiliam, eles se propuseram estar ali com a gente. Então, você tem um mentor espiritual ou uma mentora, você pode ter mais de um. O ponto é que todo esse mundo espiritual, e lembrando, né, gente, o mundo espiritual não julga. Então, já que o mundo espiritual não julga, eles não vão se intrometer, a não ser que a gente peça. E os nossos mentores, eles têm a condição de olhar para a nossa situação, né, para o nosso problema e mostrar aquilo que nós precisamos saber. Então, para pensar, né, você aí com o seu problema, você aí com a sua situação, quando você olha e não sabe o que fazer, é porque você está na sua mente, na sua forma de interpretar, você está nas suas referências. Então, dessa forma, quando você olha para um problema, a saída que você encontra é o que você acha que deveria ser. Você já parou para pensar nisso? Não é a saída que realmente existe. E é muito interessante, eu tenho conversado com muitas pessoas. Ontem mesmo eu fiz uma consulta com uma moça que ela está fazendo um estudo está fazendo um cursinho, né, para passar em medicina. E eu percebi ali no meio da consulta que não era aquilo que ela queria. E aí, né, o meu mentor falou assim, pergunta para ela, que ela não vai falar. E aí, ela me confessou, na hora que eu perguntei, ela me confessou, ela falou, realmente, não tem nada a ver medicina comigo, mas eu me acostumei desde pequena a ouvir que eu ia fazer medicina. Então, ela se acostumou com a ideia, é o sonho do pai e da mãe dela, né? E você imagina a situação, né, gente? Que situação! E isso é uma situação, assim, que você fala, caramba, não tem saída, né? Ainda mais para uma menina tão nova, e de 19 anos. E aí, eu, na hora, né, conversando ali com ela, eu chamei a ajuda dos mentores dela e perguntei o que fazer, né? E aí, o mentor, na hora, me falou assim, olha, ela tem que falar na lata. Ela tem que brincar com a situação, chegar assim pro pai, pra mãe e falar assim, gente, eu descobri que eu não quero mais fazer. E ver o que acontece, né? Já seria, assim, o primeiro passo. Então, gente, os mentores, eles mostram pra gente aquilo que a gente pode fazer. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, né? Não são as mesmas formas de resolver as coisas, né? Que servem para outras pessoas, né? O que serve para você não serve para outra pessoa. Simples assim. Então, gente, nós precisamos entender como olhar para a nossa situação. Se você está num problema aí na sua vida e você não consegue entender o que fazer, a espiritualidade pode te mostrar. E eu sempre falo do desapego, né? Porque a gente quer sempre que um problema seja resolvido do nosso ponto de vista. Eu quero que aconteça tal coisa para que aquilo que eu quero que aconteça se resolva. Não, você precisa se soltar desse apego, dessa ideia de que tem que ser desse jeito. Quando você se solta dessa forma, né, de ver uma situação sendo resolvida do jeito que você imaginou, o que acontece? Você acaba deixando realmente a ideia, né, a ideia ali que você não está enxergando na hora, tomar forma. E a situação, ela é resolvível, gente. Quando a gente pede, a informação vem. Quando a gente pede, de repente a coisa funciona. Semana passada foi muito interessante, porque eu tenho um altar lá, onde eu faço as minhas orações, né? Onde eu me conecto com a minha parte espiritual. E aí, na segunda-feira passada, eu fui para esse altar e pedi uma coisa muito específica, assim, que na minha cabeça não tinha solução. Mas eu pedi, né? Eu estava muito cansada e literalmente, eu ajoelhei e pedi.
E aí o que aconteceu? Um dia depois a solução apareceu. Então, se coloquem disponíveis para olhar para aquilo que vocês precisam. Quando a gente sai do nosso ego, né, da nossa resistência, das coisas que a gente acha que tem que ser, dá um passo para trás e se coloca humildemente, né, disponível para ver a solução. Os mentores ajudam, gente, eles mostram. E como eles mostram, Cristina? Às vezes eles mostram através da mensagem que vem através de uma outra pessoa. Às vezes eles mostram através de alguma coisa que você acessa. De repente você pediu e horas depois você está lendo uma coisa na internet que dá um clique e aí fala, putz, é isso. Às vezes alguém vem e fala. Às vezes você olha para um lugar assim, um outdoor na rua, de repente e lê alguma coisa que conecta com uma outra coisa e de repente aquele quebra-cabeça se forma. Outras vezes vem realmente como aconteceu comigo. A solução ela vem pronta de fora através de uma outra pessoa, né, dos nossos anjos. Então, é possível resolver isso, gente. O seu mentor ou a sua mentora, ele está disponível para você, assim como o seu anjo da guarda, toda a espiritualidade está disponível para te ajudar. Só que a gente tem que quebrar essa resistência, porque a gente não é do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser. Tudo é do jeito que tem que ser. Então, peçam, gente. Peçam muito, porque vocês vão ter ajuda. Se você quiser a minha ajuda para ouvir o seu mentor, eu estou disponível também para te ajudar. Você pode tentar fazer isso sozinho, mas se você quiser a minha ajuda, eu trabalho com isso há muitos e muitos anos. Até escrevi um livro que fala sobre isso, Anjos e Mentores. Estou aqui na rádio há muito tempo. Estou trabalhando como terapeuta há 23 anos. Esse ano vai fazer 24. E eu vejo, assim, que muitas vezes a pessoa não consegue enxergar porque ela está na própria resistência, ela está presa na mente dela. Então, gente, anotem aí o meu WhatsApp, se você quiser ajuda. Essa consulta que eu faço, ela é totalmente online. Tem 2 jeitos de fazer, ou você pode fazer pessoalmente com hora marcada, via chamada de vídeo comigo, você fala lá com o meu assistente, ou você pode fazer de uma forma até mais barata, mandando perguntas, e aí eu respondo essas perguntas para você, tá bom? Então anota aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Esse é o nosso WhatsApp. Eu sou Cristina Long, tô aqui ao vivo na Vibe Mundial. Gente, me sigam aí no Instagram. Meu Instagram é Cristina_Long. Lá no meu Instagram, na parte de destaques, tem um monte de depoimentos a respeito das consultas, a respeito também do treinamento da mediunidade que eu faço para fazer essa abertura de canal para você falar sozinho com seu mentor espiritual, com a sua mentora. É um treinamento que eu faço há muitos anos, com muito sucesso, faço com muito carinho. E aí, esse treinamento, ele é feito via WhatsApp. Todos os dias você recebe individualmente a sua lição para fazer, e aí você vai fazer parte de um grupo. Nesse grupo a gente troca experiências, e aí eu vou colocando as lições ali que você precisa aprender, dependendo da pessoa. Eu falo no particular, né, porque tem coisas muito específicas que os mentores explicam, e aí eu gravo um áudio, eu gravo bastante para as pessoas. Então, para fazer esse treinamento, você pode fazer da sua casa. Você tem que fazer, sim, lições diárias. Essas lições envolve esse treino dessa abertura, né, de consciência, dessa abertura da glândula pineal, do terceiro olho. Gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Quando você falar nesse WhatsApp, explica o que você quer. Se você quer a consulta particular comigo via online, ou se você quer fazer a consulta com os mentores, que é um pouco mais barata, que você manda as perguntas e aí eu vou responder para você. Aí você tem que me mandar sua foto, tá? Para eu me conectar com você. Ou se você quer fazer o treinamento com os mentores para fazer essa abertura desse canal. É muito lindo, gente. Eu vejo, assim, as pessoas mostrando, né, diariamente aquilo que elas sentiram, aquilo que elas perceberam. Ontem uma moça escreveu, acho que eu pus até aí no Stories lá do outro Instagram que eu tenho, que é o Jornadas da Alma. Tudo junto, hein? Jornadas da Alma. Ou o Cristina_Long. São esses 2 Instagrams que eu tenho. E a moça falou, nossa, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes, e a minha mentora me mostrou claramente, assim, a lição,
né, que eu precisava aprender. E esse treinamento, eles são 21 dias. O que acontece mais ou menos lá para o 10º dia? O próprio mentor ou mentora começa a mostrar para você, vai começar a mostrar para você a sua vida passada. Então, é muito legal, gente. E assim, já vou avisando, você vai acessar a vida passada e não é necessariamente o que você quer. Então, por exemplo, outro dia, uma moça acessou uma vida passada onde ela fez algo muito ruim. E ela falou, putz, eu tô chocada que eu fui essa pessoa. Né? E ela viu como se ela estivesse voando em cima da cena, né? Ela não sentiu, os mentores fazem muito isso, eles mostram com muito carinho, né? Então, você não vai vivenciar, mas você vai entender o que aconteceu. E ela falou assim, eu não acredito que eu fui isso. E aí eu falei para ela, né? A gente conversou sobre isso, eu falei assim, então, eles estão te mostrando isso, né? Porque daí o mentor veio e explicou para mim. Porque ela precisa entender que ela não pode julgar as pessoas. E ela falou, putz, Cris, depois que eu expliquei tudo isso para ela, ela falou assim, nossa, eu julgo muito. Eu julgo, ela tem esse espírito justiceira. Sabe a pessoa, gente, com espírito justiceira, que quer lá o tempo todo, sabe, mostrar o defeito do outro. Esse é o espírito justiceiro. E ela, depois disso, foi assim, um divisor de águas na vida dela. Porque muitas vezes está claro ali. Ontem, por exemplo, eu conversando com uma amiga minha que também trabalha com mediunidade junto comigo, nós vimos a vida passada de uma pessoa, ela viu, na verdade, e aí depois eu vi uma parte, ela viu a outra parte, e trouxeram toda uma explicação do porquê essa pessoa tá preso, né? É um cara que tá preso emocionalmente falando, numa sensação de angústia eterna e ele não entendia essa angústia, até que foi mostrado para ele por que dessa angústia, né? Que estava relacionada à morte que ele teve na vida passada. Gente, então é tão lindo, assim, eles mostram. E você aí com o seu problema atual, né? Quando você olha para sua vida, fala, poxa, o que fazer da vida? Né? As pessoas têm feito muito essas consultas, né? Cris, tô com esse problema, descreve um problema, manda um áudio, manda lá as 10 perguntas escritas, né? E aí explicam com áudio, falam, poxa, o que eu faço? E é tão interessante porque, às vezes, racionalmente, quando eu olho para aquilo, né, eu falo, ela podia, né, fazer isso, aquilo, outro. Mas, de repente, vem um mentor e fala, putz, outro dia, por exemplo, veio uma coisa assim inusitada, né, que difícil vir dessa forma, mas o mentor falava assim, liga para sua tia. E eu falei assim para ele, eu vou falar isso para a moça? Que tia é essa? Aí eu falei para essa moça, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa estranha, né? O mentor tá falando para você ligar para sua tia. Eu não sei que tia é essa, não sei se você tem uma tia. E aí ela refletiu muito e depois ela falou assim, Cris, nossa, aquilo foi um baque, assim, quando você me falou. Ou seja, para mim aquilo não tinha importância nenhuma, era até uma coisa meio estranha, né? Mas para ela, né, tinha muita relação com um certo orgulho. E ela falou que ela tem uma tia, olha que interessante, uma tia que tem muito dinheiro, que ofereceu, assim, muita coisa para ela resolver a situação dela e ela, por orgulho, não estava aceitando. E por orgulho, ela estava perdendo o comércio dela. E essa tia podia ir lá e resolver assim, ó, em 1 segundo. Então, isso acontece, né? Vem, assim, a situação e aí eu falo. Vibe Mundial 95,7.